Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no congresso da B2L. Esse é o terceiro congresso que eu participo, participei dos últimos 2 anos, estou aqui no terceiro e é sempre, está sendo muito legal, né, vir de São Paulo agora para o Rio de Janeiro, né, para aproveitar o sol convidativo aqui da cidade, né, e o calor aqui das pessoas, tá? Quero agradecer, então, ao convite da organização, doutor Daniel Max, a diretora operacional, doutora Lívia Carolina, e ao doutor Bruno Portela, coordenador do Labori, também pelo convite. E cumprimento meus colegas de painel, doutora Raquel, doutor Fernando, né? Prometo não ser longo, já gastei aqui quase 1 minuto, e então a gente tem que correr para acrescentar, para poder apresentar tudo, né, assim, vocês vão conseguir ler os slides muito mais rápido do que eu falaria, então eu não vou aqui me alongar, né. Eu trouxe para vocês alguns projetos da Consultoria Geral da União, né. O que é a Consultoria Geral da União, pessoal? É esse colosso aqui que presta, faz, né, serve toda a administração pública federal direta com consultoria, assessoramento jurídico e representação extrajudicial. Tá? Nós temos uma média anual, como vocês podem ver, de cerca de 30.000 pareceres e 45.000 assessoramentos jurídicos realizados, né? Fora toda a representação realizada em razão de autoridade de contratos da União no Tribunal de Contas da União. A nossa média de atendimento é de 7 dias, né? Apenas essa é a nossa média de atendimento. E temos em 2024, nós estamos nesse momento fechando o indicador de 2025, uma taxa de satisfação de 8,94, que é todos os anos nós fazemos uma pesquisa ampla com os órgãos assessorados de consultoria, eles têm a oportunidade de realizar a avaliação da Consultoria Geral da União em vários casos, né. Vim só trazer aqui para vocês alguns projetos, né, muito rapidamente. O primeiro é o parecer nota 10. O parecer nota 10 ele parte de uma consideração muito simples, muito óbvia, de que o destinatário, o usuário dos pareceres da Advocacia Geral da União não é o próprio advogado, é o gestor. E, portanto, ele precisa ser o mais simples, direto, assertivo possível. Nós tivemos em 2022, esse foi o resultado daquela avaliação, né, que nós tiramos a nota, e percebemos que havia muito espaço ainda para melhorar a nota, se nós melhorássemos a forma e conteúdo da manifestação jurídica e a simplicidade e objetividade. Então, nós reestruturamos o nosso parecer, instituímos o que a gente chama de boa prática fundamental da Consultoria Geral da União, que é, basicamente, tentar fazer com que o parecer ele seja mais objetivo, limitando-se a 10 páginas, dispensando expressões estrangeiras, aforismos, né, de difícil compreensão pelo gestor normal, transcrevendo apenas trechos essenciais da legislação, jurisprudência e afins, todo a parte técnico-jurídica propriamente dita, ela fica muito em anexos desse parecer, tá certo? E sempre orientando o gestor de forma conclusiva e assertiva e, quando for o caso, oferecendo alternativas, tá. Isso nós realizamos capacitação dos colegas, né, temos hoje um modelo que nós chamamos das manifestações consultivas mínimas, que já são estruturadas com todo esse passo a passo, criando, portanto, uniformização, né. Nós tentamos, né, estamos conseguindo na Consultoria Geral da União, acabar aquela ideia de que dependendo do parecerista, o parecer vem em estruturas completamente distintas, não tem exatamente o local da orientação. Isso tem feito, né, tem tido um impacto gigantesco na nossa avaliação. Vamos aqui opa, vamos lá. O segundo projeto que eu queria trazer para vocês é o chamado assessoramento personalizado. O que é isso? Né, nós percebemos que, como advogados públicos, nós temos que auxiliar o gestor nos momentos mais difíceis do seu dia a dia, né, nas decisões do dia a dia. Isso a gente faz isso através do assessoramento. Só que ao invés de ter aquele acionamento formal, né, alguém liga para alguém em algum momento, né, não sabe o horário, o que é que nós fizemos? Nós começamos a designar para cada gestor público, né, nós começamos com os que nós chamamos os dirigentes, né, a partir do nível de diretor, nível 15 no plano federal, né, e agora já estamos chegando na média gerência, né, no nível 13 dos cargos. Todas as pessoas têm um advogado da União designado especificamente para realizar o primeiro atendimento. E esse atendimento, pessoal, é feito da forma mais rápida e objetiva possível via WhatsApp, né. Eu vou mostrar para vocês na sequência, nós criamos a carta de serviços da Consultoria Geral da União, se vocês quiserem conhecer, é só, né, pegar aí no QR Code,
em que nós colocamos não apenas os serviços da Consultoria Geral da União, mas os serviços de toda a Advocacia Geral da União à disposição desses gestores. Quando ele quer um serviço, ele solicita ao seu assessor personalizado. Esse assessor adota as providências internas e acompanha o atendimento daquela demanda até o final. Então, isso também é algo que mudou muito a dinâmica da consultoria geral dos últimos anos, fez com que nós tivéssemos, um reconhecimento maior, né, do gestor da administração pública, e isso é essencial na advocacia pública, né. O gestor é o nosso cliente imediato, né, e ele precisa estar bem assessorado, porque tudo isso significa, no final do dia, políticas melhores, litígios prevenidos, atendimento rápido, mais direto às necessidades dos nossos cidadãos, né. Nós temos algumas diretrizes, né, enfim, eu não vou ler todas, mas nós temos esse assessor personalizado, ele entra em contato com a autoridade logo após ela ser nomeada, designada. Então houve uma mudança de autoridade, uma das primeiras ligações, a gente brinca que ele tem que receber é do seu assessor jurídico, é do seu assessor personalizado, faz uma visita inaugural de entrega em mãos a carta de serviço tem espaço para o nome da autoridade, né, vai personalizada, digamos assim, né, e a gente mantém, né, através do WhatsApp, à disposição dessa autoridade para acompanhá-lo em reuniões, interlocuções diversas com demais órgãos da Advocacia Geral da União, e claro, para qualquer tipo de consulta informal, tá certo? Então, boa parte desse assessoramento ele se tornou possível porque nós começamos a utilizar o WhatsApp Business, né, com um número funcional virtual fornecido pela instituição. Então hoje, os advogados da União, da Consultoria Geral da União, possuem um número virtual, eles cadastram no WhatsApp Business e passam então a poder oferecer, né, dependendo da autoridade assessorada, a gente já inclui, eh, contatos da Advocacia Geral da União, manuais, guias, pareceres de referência que a autoridade sempre vai precisar consultar para já fazer, digamos ali, uma espécie de pré-atendimento. Então a gente se apresenta sempre para a nova autoridade, né, sempre quando ela é nomeada, né, se o WhatsApp Business é um aplicativo separado do WhatsApp, é gratuito, não tem nenhum custo, a gente ajuda os advogados a configurarem e a prestar esse atendimento, né, tão rápido, tá. Opa, vamos lá, carta de serviços, né, a primeira página com a dedicatória, né, do assessor personalizado à sua autoridade, toda a atuação, né, todos os serviços disponíveis pela Advocacia Geral da União estão aqui na carta de serviços, né. Começamos a incluir nas nossas assinaturas de e-mail, nas assinaturas dos pareceres, esse WhatsApp Business, para que o gestor, independente de quando ele receba o parecer, ele possa tirar uma dúvida direta com o advogado que proferiu aquele parecer. Então, em vez de ficar o ida e volta, né, de despachos, ofícios e tudo, não, entra em contato direto com o advogado para tirar qualquer dúvida, e isso tem sido realmente um divisor de águas para a gente, né. Nos primeiros anos aí do projeto, nós aumentamos em 176% a quantidade de assessoramentos, aumentando também, né, a qualidade e a satisfação dos nossos gestores. Tem que apontar para o céu aqui, acho, talvez, isso, né. Então nós tivemos também um aumento da nossa taxa, né, começou em 8,9%, como a gente viu, nós já estávamos em 9,18% no ano 24, agora nós já estamos em 9,84%, né, no ano passado, tá. E uma coisa que sempre dizia, né, e eu deixo aqui para os colegas da advocacia pública, era que: "Ah, o gestor não vai gostar, uma pessoa mandando mensagem para ele no WhatsApp, vai ser horrível, não sei o que e tal". E foi exatamente o contrário. Os gestores elogiaram bastante, e hoje usam esse nosso serviço. E por fim, pessoal, queria apresentar para vocês, né, nos 50 segundos que eu tenho ainda, para não tomar o tempo dos colegas, o GeraGU. O que é o GeraGU? É mais um serviço da Consultoria Geral da União, agora focado no gestor e também no cidadão. Mas especialmente nos gestores, muitas vezes, que compõem equipes de licitação desestruturadas, uma alta rotatividade. E no âmbito federal, a Advocacia Geral da União tem na sua Câmara de Modelos de Licitação um porto seguro em que a AGU publica, né, diversos modelos que esses gestores das equipes de licitação podem utilizar no seu dia a dia. O GeraGU ele é uma aplicação em que o gestor ele consegue ter uma trilha de perguntas e respostas para gerar um modelo a partir de um modelo dinâmico de edital de licitação e de contrato agora também de assinatura,
para que ele tenha o edital ou contrato totalmente aderente às orientações da Advocacia Geral da União. E no final do ano passado nós aderimos também, colocamos, além do contrato em geral, né, do pregão e da concorrência, nós inserimos já os primeiros modelos de parcerias administrativas, convênios, acordos de cooperação. Quem trabalha com isso sabe que você tem que fazer uma árvore de decisão do tamanho do mundo, porque são uns 15 hipóteses diferentes legais, cada uma com a sua especificidade. Nós conseguimos criar essa árvore de decisão e hoje também o gestor, né, de qualquer área pode utilizar essa ferramenta. Eh, Vamos lá aqui pedir aqui a Deus para passar mais uma vez. Eu vou passar, já passei meu tempo aqui, era um videozinho, mas, né, nós temos todos no site da AGU, a gente tem muitos modelos que a gente utiliza, né, o GeraGU está entre esses. Aqui o processo, nós passamos por um processo de simplificação, deixando claramente o que cada instrumento traz, para poder trazer um edital que fosse seguro, né, e não gerasse, às vezes, mais confusão ou tivesse alguma contradição com normas, por exemplo, do termo de referência, assim por diante. O termo de referência, inclusive, é o nosso grande objetivo deste ano, entregar também esse termo automatizado, né. Então aqui as vantagens, do benefício dessa simplificação, né. Em 2025 nós terminamos o ano com mais de 10.000 instrumentos produzidos através dessa plataforma, com mais de 2.500 órgãos da administração pública em geral, federais, estaduais, municipais, se aproveitam dessa ferramenta hoje para criar. Queremos integrar e personalizar, permitir a personalização para estados e municípios, tá. A nossa limitação evidentemente é de pessoal, né, e esperamos integrar também ao compras em algum momento, para facilitar, né, todo esse trabalho. Então é isso, peço desculpas aos colegas, passei um tempinho, né, ficamos à disposição, tá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Raquel, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e atualmente sou coordenadora nacional do atendimento na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu vou falar para vocês sobre a transformação digital que nós vivemos no atendimento da Procuradoria, né? Para isso, eu vou fazer um breve histórico, bem breve, de como era a Procuradoria antes, né? De como era o atendimento da Procuradoria antes. Vamos como? Foi demais. Uhum. Isso. Quando eu ingressei na PGFN em 2008, todo o atendimento era feito em balcão e todas as informações elas eram armazenadas em processo de papel, que tramitavam fisicamente entre as unidades, né. O primeiro grande passo para essa mudança foi o ECAC PGFN, mais ou menos por volta de 2008, 2009, né. A Procuradoria iniciou a virtualização do balcão de atendimento nessa época, mas isso era ainda muito incipiente. Por quê? Ele continha ali de forma digital apenas serviços muito básicos, como consulta de débitos, emissão de guia de pagamento, parcelamento simplificado. Foi evoluindo, mas nada perto do que se compara hoje, não era um portal de serviços digital, né. Por quê? A Naquela época, o que se pensou era a virtualização dos fluxos de trabalho de papel. Os fluxos de trabalho ainda seguiam o modelo de papel. O que se fez com o ICAC, né, o CAC PGFN, era a digitalização dos requerimentos protocolados no balcão para tramitar via sistema para análise pela Procuradoria. Mas o protocolo ainda era imprescindível a presença física do contribuinte no balcão de atendimento da Procuradoria ou da Receita Federal no modelo de atendimento integrado, né. A grande virada de chave foi quando? Foi em 2018, com o surgimento do portal Regularize, que é hoje o nosso portal de serviços, o nosso cartão de visitas para o contribuinte. E a grande ruptura, assim, para o que temos hoje foi em novembro de 2018, quando se lançou a possibilidade do contribuinte protocolar digitalmente pedido de revisão de débito inscrito e de oferta antecipada de garantia. Com isso,
o protocolo de um requerimento perante a Procuradoria da Fazenda Nacional passou a prescindir do balcão de atendimento. O contribuinte podia fazer isso diretamente em sua residência, e isso ia para a caixa de trabalho de um procurador de forma digital, e o contribuinte acompanhava o andamento daquele requerimento digitalmente. Ou seja, o Regularize se tornou mesmo um portal digital de serviços, né. E qual que foi o marco? Ao longo Isso foi em novembro de 2018, e aos poucos novos serviços foram sendo inseridos nessa modalidade de protocolo digital no Regularize. E com a pandemia do coronavírus em 2020, a necessidade de isolamento social, em julho de 2021 foi um marco. 100% dos serviços disponibilizados pela Procuradoria desde julho de 2021 estão disponíveis no portal Regularize. E isso é uma coisa, os serviços são muito dinâmicos, eles variam, muito rapidamente, e o portal Regularize tem acompanhado todos esses avanços. Hoje, quando qualquer contribuinte ingressa no portal Regularize, ele se depara com essa tela, tá? Ele se depara com essa tela, que é a carta de serviços, que tem todos os serviços oferecidos pela Procuradoria. Chamo atenção aqui para a possibilidade de negociar dívidas, porque antigamente o sujeito só podia fazer o reparcelamento pela análise de um procurador, um protocolo de um requerimento em papel. Hoje ele consegue simular a negociação e renegociação de seus débitos no portal. Ele consegue visualizar, antes de aderir a uma determinada transação, quais vão ser as parcelas, se vai ter entrada, se não vai. Ele consegue optar qual modalidade é mais vantajosa para ele, para depois fazer a adesão. Isso tudo diretamente no portal, né. E em 2023, com a portaria 838, ela consolidou esse atendimento da Procuradoria, preferencialmente em formato digital. Então, pela portaria 838, o canal prioritário de atendimento dos contribuintes é o portal Regularize. Isso exclui o atendimento presencial? Evidentemente que não. Nossas unidades todas têm atendimento presencial diariamente. Mas qual que é o foco do atendimento presencial? É o autoatendimento orientado. Para quê? Justamente, dar ferramentas ao contribuinte para que ele consiga navegar pelo Regularize e protocolar o seu serviço. A gente quer promover a inclusão digital, para que cada vez mais os contribuintes tenham autonomia de fazer isso via portal Regularize, sem que precise se dirigir a uma das unidades da PGFN. E E hoje o portal Regularize, ele não é apenas um portal de serviços da procuradoria, ele também tem um viés muito orientativo, né. No portal Regularize você consegue navegar, ver de forma intuitiva como que vai alcançar aquele serviço que você almeja. A gente tem também a multicanalidade, acho que passou mais um slide, que a gente tem a carta de serviços da PGFN, na página da PGFN tem a carta de serviços, que tem detalhadamente todos os serviços que nós disponibilizamos no portal, e ali a gente consegue ver quem pode aderir ao serviço, os passo a passo para protocolar aquele serviço, quais documentos são necessários, de forma muito didática. A gente tenta sempre usar a linguagem simples, o uso da linguagem simples para ser cada vez mais acessível a toda a população, principalmente ao pequeno microempreendedor, que muitas vezes não estão assistidos por grandes escritórios de advocacia e realmente precisam, que essa linguagem seja uma linguagem simples, né. E o que está por vir? O sistema, a gente, né, foi uma transformação que nós já vivemos até hoje, mas ainda há muito que a gente possa evoluir, né. O que nós estamos trabalhando? Hoje, quando a gente entra no portal Regularize, a gente visualiza aquela carta de serviço que eu coloquei. Mas tanto eu, como pessoa física que não tem débito inscrito, como uma grande empresa que tem uma dívida enorme, ele vai acessar a mesma página inicial. O que nós estamos trabalhando hoje para mudar? Quando o contribuinte acessar o portal Regularize, a primeira página que ele vai visualizar é o dashboard da sua situação fiscal. Ele vai conseguir visualizar todo o panorama da sua dívida fiscal, o que está negociado, o que está em situação de cobrança, o que tem protesto, o que não tem, o andamento dos seus requerimentos administrativos. E com isso a gente busca que o sistema ele seja um indutor de comportamento, porque quando ele visualiza todo esse panorama, ele já tem uma visão melhor do que ele precisa fazer. Por exemplo, se eu tenho uma dívida em cobrança, eu vou na opção de negociar a dívida. Se eu tenho uma dívida em processo de negociação, mas que está ali no meu dashboard, que eu tenho prestações em atraso, eu preciso emitir o DARF para regularizar essas parcelas, né. Então a gente quer cada vez mais dar uma visão personalizada no portal Regularize para ter maior acessibilidade.
E outra situação é que se torna um site 100% responsivo. Hoje o Portal Regulariza ele já é responsivo, mas em algumas partes da negociação dificulta o acesso via celular. E nós sabemos que hoje, na realidade, a maior parte da população não tem acesso a computador, mas praticamente todos têm celular. Então, com isso, eu acho que vai se tornar cada vez mais disponível disponíveis os serviços para o cidadão. Por que que nós mudamos isso, né? Por que que nós transformamos o atendimento da procuradoria? Para reduzir o formalismo, simplificar a linguagem, para facilitar, garantir o direito de petição do contribuinte, onde quer que ele esteja. Então, ou seja, o contribuinte hoje que mora no interior do Amazonas, ele tem a mesma facilidade de acesso, claro que, né, pela realidade social não, mas a procuradoria disponibiliza os mesmos mecanismos do que um contribuinte que mora num grande centro. Ele não precisa se dirigir a uma unidade para conseguir ter o seu direito de petição perante a procuradoria, né. Ter uma transparência ativa, quando o contribuinte entrar no portal, ele já vai verificar de forma bem clara o que ele deve, por que ele deve, qual é aquela situação de cobrança e ter o fim das filas, né, porque, reduzir os dispêndios de gastos tanto para a União quanto para os próprios contribuintes. É isso. Acho que eu também avancei um minutinho, mas Alô, muito obrigado, doutora Raquel. Obrigado, Colares, doutor Vlad. Pessoal, eu queria me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Fernando Gameleira, eu já fui da PGF e migrei para a Advocacia Geral da União. Eu estou trabalhando na consultoria, ou melhor, na Coordenação Geral de Inteligência Artificial da SGE, né, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, e eu vim trazer para vocês um projeto que a gente tem trazido, né, com uma visão de futuro, assim, o que que a gente espera para a AGU nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, qual é o caminho que a AGU está querendo seguir, e por que a escolha desse caminho, tá? Eh, oi, obrigado. Uhum. Então, assim, espero que vocês gostem, e fico à disposição ao final para poder, enfim, tratar com vocês do que vocês tiverem de dúvida, etc. Bom, então, eu vou começar falando, assim, do desafio da escolha do projeto, do motivo, o que que motiva tudo isso, tá. Depois trazer um pouco dessa visão de, olha, quais vão ser quais são as nossas expectativas, por fim, os benefícios concretos que a gente almeja chegar, e, assim, quais são os produtos, e nesse ponto algumas estatísticas de produto, e tal, e por fim, uma conclusão. Bom, a Advocacia Geral da União, como vocês sabem, seja por causa do INSS em relação ao PGF, mas, de maneira geral, ela tem muito litígio. E tem muito litígio porque a União é gigante no nosso país, né. E claro, atendendo um país de 220 milhões de pessoas, isso é natural. Mas assim, a gente tem 18.000 novos processos por dia útil, tá. Isso é um número completamente avassalador, né. 97.000 comunicações judiciais todo dia, é muita coisa, tá certo? E esse contexto, né, em que a gente tem, por exemplo, a demanda do auxílio emergencial com uma situação de estafa mental, né, dos advogados da União, dos procuradores federais, em momentos de pico. Ou seja, percebe-se uma elasticidade da demanda, né. Então a demanda judicial, ela não é linear, ela não é perfeitamente linear. Quando você vai ver, você tem momentos de muita demanda e momentos de alta demanda, né. E como gerenciar isso, né? E assim, a gente atualmente, né, e já há muito tempo, vem trabalhando com uma gestão de acervo processual que é feita modelo a modelo, né. Você pode utilizar automação, pode utilizar etiqueta, pode utilizar o que for. Mas no fundo, você está pegando um caso e identificando assim: "Olha, o que que se parece com esse caso?" E julgando de maneira parecida o que você tem que fazer com aquele caso, editando a minuta e protocolando, tá certo? Então, por conta disso, dessa carga de trabalho ordinária alta, né, dessa necessidade de um software que atenda uma demanda elástica, né, a gente pensou num projeto em que, essa atuação fosse muito mais séria para o advogado, porque, claro, a gente não tem condição de chegar, ter um novo auxílio emergencial, uma nova pandemia, uma nova situação qualquer que seja, e precisar contratar novos advogados da União, novos procuradores federais do nada, né. Então a gente começou com um projeto piloto de minutas inteligentes, a V1, né, em que a gente pegou alguns setores da Advocacia Geral da União e começou a criar algumas automações para eles, para poder testar o software. Então, a gente criou uma minuta inteligente em fraude contra o INSS, uma de aposentadoria programada no RGPS, uma de demandas judiciais do SUS e uma de termos aditivos em licitação, tá certo? Para poder automatizar isso. Só que cada vez mais ficava evidente
que, embora de fato isso fosse solucionável, o problema individual, esse não é um problema individual de cada órgão, de cada micro-órgão. Ele é um problema que deriva do global, né? Então, que a gente precisava ter uma solução que fosse mais abstrata, mais abstrata, mais abstrata, para atender a todos os fluxos da casa, a todos os problemas que cada membro tem, e assim a gente resolver isso. Então, qual que foi a visão de solução, né? A gente tem pensado, e já o projeto se encontra-se em andamento já, mas assim, numa granularização do conhecimento. Então, o que hoje é tratado modelo a modelo, a ideia é que venha a ser tratado tese a tese, certo? Por que tese a tese? Porque você granularizando o conhecimento dessa forma, consegue tratar de forma adequada as demandas. Ou seja, o procurador tem que editar menos cada minuta, o, a informação ela chega mais qualificada, porque ela passa a poder ter uma qualificação tese a tese da visão do judiciário a respeito dos temas, e a gente passa a poder ter automações que atuam tese a tese, e, portanto, cheguem numa versão em que ela é cada vez mais pronta para o caso, fazendo, por exemplo, teste AB de tese, tá certo? Então, que é uma coisa que se utiliza muito no mundo da startup, mas pouco ainda no direito, não vem ainda falando no direito. Então, com isso a gente consegue uma automação em larga escala, tá? E essa adaptação a demandas elásticas que eu trouxe para vocês, né? Essas demandas que em um momento se expandem num setor e diminuem em outro. Eu lembro que nessa crise do auxílio emergencial, por exemplo, os advogados da União de diversos setores começaram a pegar auxílio emergencial. Então as pessoas trabalhavam com militar e auxílio emergencial, com servidores auxílio emergencial, o que é uma loucura, né, em termos de estruturação da carreira. E, por fim, também uma melhoria de qualidade, tá? Essa melhoria de qualidade advém do conhecimento. Então, na medida em que você tem um sistema que olha tese a tese o problema, você pode, por exemplo, assim, mapear os dados de diversas pontas na ontologia da sua instituição, né, num sistema que agrega informações de todos os lados, de todos os processos que entram na instituição, para poder valer a melhor situação para o caso concreto. Então, você pode, por exemplo, descobrir uma nova fraude processual num caso previdenciário qualquer, e aquela fraude que você descobriu ali vai ser descoberta porque em outro caso foi utilizado o mesmo comprovante de residência, mas com outra pessoa no nome, por exemplo. Então você pode descobrir fraudes em outros processos, mas não só fraudes. Você pode descobrir como solucionar os problemas concretos de maneira melhor. Então, esse projeto é baseado na lógica de decisão com base na fonte da verdade, tá? A fonte da verdade do processo é o documento. O que antes era papel, hoje é PDF, né? Então, os LLMs, hoje em dia, eles têm atuado de maneira direta, fornecendo informação para o advogado. E isso é um risco, porque, em alguma medida, se o advogado não confere informação na fonte da verdade, ele confere informação direto fornecida pelo LLM, o LLM é um modelo estatístico de previsão de texto. Então, ele pode errar e o usuário vai confiar naquela informação, provavelmente, porque dificilmente ele vai checar a informação, tá? Então, a gente desenvolveu um sistema de análise de processos que ele cria bounding boxes, ou seja, ele cria caixas grifadas dentro da minuta para que o usuário possa visualizar aquilo, e aí, visualizando a fonte da informação, ele valida aquela informação, e aquela informação validada passa a ser útil para a instituição inteira, tá? Bom, cruzamento de dados em tempo real, eu já meio que adiantei um pouco, né, nesse sentido de análise de fraude, mas também de análise de requisitos jurídicos em outros processos, com outras demandas, com outras situações que já foram gerenciadas. O atendimento a fluxo de trabalho também já trouxe. E, por fim, ficou evidenciado uma necessidade de crescimento espontâneo do módulo. Ou seja, que a gente, enquanto SGE, enquanto AGU, venha a prover Infrastructure as Code, né, IAC, para que os usuários da base já vejam o benefício que eles vão ter muito rapidamente, né? Que eles próprios sintam que, se eles estão automatizando uma pequena etapa com o conhecimento jurídico que eles têm, que não precisa de conhecimento de programação, que isso seja suficiente para ele automatizar a caixa de trabalho dele e reduzir a quantidade de processo, tá certo? Então, a gente espera ganhar, né, agilidade, precisão, eficiência, mas eu principalmente queria trazer esse conceito aqui de um antropocentrismo decisório, ou seja, a gente não quer tirar o homem do centro da decisão, não quer tirar, mas a gente quer reter a carga de trabalho na IA. Então, antropocentrismo decisório e um IA-centrismo da carga de trabalho, tá? E para isso, né, compõe esse módulo um classificador de processos, né, que ele vai identificar o objeto de cada processo com base num mecanismo de machine learning não supervisionado. E assim a gente consegue separar, digamos, demandas que às vezes parecem iguais, não são, ou demandas que... mas assim, as demandas que precisam de um mesmo tratamento. Ele vai identificar fluxos de conta própria e depois a nossa instituição valida que tipo de fluxo é esse. Um classificador de processos
de documentos, desculpa, em que ele é capaz de cindir os documentos, porque como vocês sabem, os documentos eles entram no processo vindos pelo advogado. E sendo vindos pelo advogado, isso cria um pequeno problema, que é, ele pode botar vários documentos juntos. Então você precisa cortar os documentos nos lugares certos para classificar eles de forma correta, e aí você extrai a informação correta do local correto. Um extrator de informações para viabilizar que haja essa extração de informações que vai ser útil para a instituição inteira, mas também para o processo individual. Um extrator de teses dos documentos da casa, né, porque ali é que a gente faz a ponte entre a nossa instituição com documentos brutos, com modelos, né, para que eu passe a ter, além de documentos brutos e modelos, teses atreladas a esses modelos, que são alocadas, no caso concreto, mediante as informações extraídas do caso. Né? Um validador de teses, portanto. E, assim, uma das coisas que é mais interessante desse projeto, que é o motor agêntico de regras de negócio. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem a tese bem estruturada, a gente consegue saber os seus pressupostos. E sabendo os seus pressupostos, a gente criou um prompt que vai firmar uma regra de negócio de várias etapas de programação para pegar os objetos da ontologia, ou seja, a pessoa, o vínculo previdenciário, o vínculo do contrato, e gerenciar toda essa informação em cascata e tomar uma decisão validando uma tese. Tá? E, por fim, uma verificação estatística das informações extraídas para que não precise ser o humano a verificar toda e qualquer informação, mas apenas a informação que seja de alto valor agregado e informação que tenha um baixo nível de confiança a partir da IA. E isso a gente consegue monitorar. Tá? Então, esses dois paradigmas assim, de alto valor agregado da tese, né, porque ela está lidando com o bem da vida de alto valor, e a situação, de outro lado, de você ter uma confiança alta na extração. Essas duas coisas implicam na possibilidade de uma verificação estatística em alguns casos. Né? E, por fim, um workshop de trabalhos do usuário, para ele poder gerenciar isso tudo e atuar conforme esses trabalhos numa caixa de entrada que seja natural, intuitiva, fácil, leve para o usuário e que já se adapte muito à estrutura que ele pensa os Sapiens. Né? Uma caixa de trabalho num grid, uma coisa que faça sentido para o usuário, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Tá? Eu fico à disposição para expor eventuais dúvidas em relação à situação. O tempo é muito curtinho, eu sei que não era viável expor as telas, etc. Mas, enfim, estou à disposição aí para falar com quem quiser. Muito obrigado, pessoal.